Agora vamos falar sobre a criação da Fundação Blumenau Neisel lá na Alemanha e também a viagem que uma comitiva de Blumenau, né, presidida pelo prefeito Mário Hildebrandt, fez nas duas últimas semanas, aí, uma parte de uma semana, uma parte de outra, lá pela Alemanha, com o secretário de Cultura, Silvio Zimmermann, está aqui com a gente. Bom dia, secretário, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. É um prazer muito grande poder estar aqui novamente contigo. Qual é o saldo dessa viagem para a Alemanha, hein, secretário? Eu acho que é muito positivo do ponto de vista institucional e também nas relações concretas que Blumenau tem a capacidade de fazer nessas relações internacionais. Eu acho que poucas cidades do Brasil têm essa possibilidade de fazer uma agenda internacional concreta, tão importante, e que pode trazer resultados para a cidade. Tudo começou com um convite da dona Jutta Blumenau, né? A dona Jutta é a última descendente viva do Dr. Blumenau e não tem filhos. Achei aqui. Vai parar por aí, então? Vai parar por aí. Ela já tem mais de 80 anos, ela e o marido têm mais de 80 anos, e não tem filhos, e resolveram criar uma fundação para que se mantenha, para que não se perca este último laço que Blumenau tem com a família e com a história do seu fundador, Dr. Hermann Blumenau. Ela e o marido decidiram em vida fazer uma doação, uma contribuição financeira, eu não sei estimar o montante, o valor, mas imagino que seja algo relativamente grande, porque eles venderam imóveis que tinham em Berlim para criar essa instituição que tem como objetivo manter os laços com a cidade de Blumenau, fomentar o intercâmbio acadêmico e a pesquisa, né, com Blumenau e região, e também fomentar iniciativas econômicas. Na prática, como é que isso deve funcionar, secretário? A criação dessa instituição foi no dia 31 de julho, na faculdade Friedrich Alexander, na cidade de Erlangen. Nessa faculdade estudou o Dr. Blumenau. Ali ele fez o seu curso de doutorado e ela será presidida pelo próprio chanceler da instituição. E aquela universidade tem um certo know-how em presidir, em manter instituições como esta. A partir de agora, né, com a criação dela, haverá também essa doação e, de acordo com regras definidas pela própria Jutta e pela faculdade, vai começar a se desenrolar. E tem mais uma coisa também, que é um pedido da dona Jutta. Ela gostaria, ela já deixou isso por escrito, que assim que ela falecer, as cinzas sejam depositadas aqui no mausoléu do Dr. Blumenau. Então essa fundação também tem como objetivo arcar com todas as despesas para que isso aconteça e ela seja sepultada definitivamente aqui no mausoléu do Dr. Blumenau. E quais são os benefícios que essa fundação pode trazer para a gente? A partir de agora, com os recursos financeiros, ele vai ajudar a desenvolver programas lá naquela universidade de Erlangen. Ela tem um presidente e um conselho consultivo que vão discutir de que formas que vão dar os primeiros encaminhamentos para que essas relações aconteçam. Eu não faço parte do conselho consultivo, né, mas tive a oportunidade de participar da criação. Então vai ser definido dentro dos programas de pesquisa e de intercâmbio da universidade. Eu já vou, essa semana mesmo, na verdade, já de lá da Alemanha, já mandei uma mensagem aqui para o professor Bruno Tomil, que é quem cuida das relações internacionais da FURB, para que a gente comece a construir um diálogo entre a FURB e a Faculdade Friedrich Alexander de Erlangen. Podemos ter aí um intercâmbio nesse sentido? Sim, acho que esse é um dos grandes objetivos da universidade e da instituição. Bom, a gente tem um problema aqui na nossa região, né? A FURB também está avançando nisso, que é a questão da língua alemã. Uma coisa que era forte antigamente, que meio que se perdeu e hoje a gente encontra algumas dificuldades. Por exemplo, alguns setores, principalmente de tecnologia, busca trabalhadores que falem fluentemente o alemão e encontram uma certa dificuldade
em encontrar. Nós temos aqui um projeto escolar maravilhoso, que são as escolas bilíngues, mas tem dificuldade de avançar por falta de professores que falem também a língua alemã. Então, isso é mais uma porta que se abre nesse sentido, secretário? É sim, mas talvez não a mais importante nesse sentido. Há outras iniciativas, por exemplo, agora, não sei se ainda estão abertos, mas foi aberto há 2 ou 3 semanas. Até dia 18 as inscrições. Até dia 18 as inscrições com bolsas 100% financiadas, salvo engano, pelo governo do estado de Santa Catarina, para formação de professores de curso de letras em alemão na FURB. Então, isso já é uma iniciativa bem grande. Já é um avanço significativo. É um avanço significativo muito grande nesse sentido. Né? A FURB também, aqui quero dizer, está fazendo uma parceria com a Universidade Pedagógica da cidade de Weingarten, que é a cidade irmã de Blumenau, na Alemanha, e que tem 2 universidades. Passaram por lá também. Isso, para conversar sobre 3 assuntos. Um deles, essa relação com a FURB e a Universidade Pedagógica de Weingarten, Pädagogische Hochschule Weingarten. Em 2015, salvo engano, eu fiz uma aproximação entre as 2 universidades e eles estão desenvolvendo em conjunto um projeto para apresentar para os órgãos de financiamento, além da CAPES, eu acho que é um órgão de financiamento na Alemanha também, para a formação de professores em alemão. E então isso é outra iniciativa importante nesse sentido. Blumenau começa agora, a gente tem que fazer uma lembrança, né, do que era, o que aconteceu e por que nós chegamos nesse momento em que poucas pessoas ainda falam alemão. Nós, né, fomos colonizados de forma geral por um grande contingente de descendentes de alemães, de povos germânicos, em verdade, que tinham um idioma alemão, tinha missa em alemão, que tinha jornal em alemão. E claro, com o passar dos anos, é normal, isso é um estudo conhecido no mundo todo, 3ª ou 4ª geração naturalmente perde o idioma. Mas aqui aconteceu algo que fortaleceu esse rompimento com o idioma dos nossos antepassados, que foi a campanha de nacionalização do Getúlio Vargas, que começou em 1938 e depois com a adesão do Brasil, né, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, onde de fato houve um cancelamento geral do idioma alemão. Praticamente os historiadores tentou se exterminar a língua alemã daqui, né? O Getúlio Vargas, em 1938, mandou fechar todas as escolas de Blumenau. Todas as escolas. E Blumenau ia daqui até quase Otacílio Costa, né? Até Taió, até Mirindócio, onde nasceu o Mário Delbrand, o prefeito de Blumenau. E havia escolas, então, particulares, escolas públicas, e todas elas ensinavam em língua alemã e foram fechadas. Era mais de uma centena de escolas que foram fechadas. Onde hoje funciona a escola militar aqui na rua Floriano Peixoto, havia Deutsche Schule. É uma escola, salvo engano, se procurar no cartório, eu acho que a escritura ainda está em nome da comunidade luterana de Blumenau, daquele prédio, que o Getúlio Vargas tomou e incorporou ao Estado. Depois funcionou o Pedro II e agora a escola militar. Então, houve uma proibição que durou muitos anos do idioma alemão, se tornou um crime. As pessoas que falavam alemão na rua corriam risco de ser presas. Eram perseguidas. Então, a gente teve uma separação. Algumas famílias, né, teimosas, procuraram manter o idioma alemão de forma silenciosa e as pessoas tinham até vergonha na aula de falar alemão. Muitas das crianças no passado eram alfabetizadas em casa em alemão, chegavam na escola com pouco português e passavam por constrangimento, né? Exato. Isso aconteceu, acho que muitas das pessoas que nos ouvem conhecem esses relatos familiares. Mas então, há neste momento o fortalecimento dessa característica cultural e que abre portas para o mundo. O alemão é um dos idiomas mais falados no mundo depois do inglês, né? Na Europa ele é o idioma mais falado. Então, a possibilidade de falar um segundo idioma, um terceiro idioma, e que ele seja alemão, de fato abre muitas possibilidades internacionais. Hoje nós temos as escolas bilíngues, há programas de formação, e isso obviamente vai levar alguns anos para se desenvolver, né, com força. Mas eu acredito que em uma década a gente vai ter um cenário já bem diferente do que tem hoje. Culturalmente é muito importante, porque a gente mantém algumas tradições e vai perdendo outras, né? Sem dúvida, o que mais nos aproxima de uma cultura é o idioma. Sem dúvida, aquilo que nos aproxima, aquilo que faz com que a gente consiga interagir com uma cultura é o idioma. Então, de fato, para a cultura,
é muito idioma. Mas para a cultura, para a educação, a Alemanha, por exemplo, oferece muitas bolsas de universidade, de mestrado, de doutorado, fundamentalmente, e que as pessoas daqui, conhecendo um pouco do idioma alemão, podem se habilitar para receber. O DAAD, né, que é o sistema de intercâmbio acadêmico alemão, ele tem milhões de euros de financiamento de estudos e pesquisas e bolsas que muitas das pessoas de Blumenau, conhecendo um pouquinho do idioma alemão, podem usar. Então abrem de fato várias portas em todos os sentidos. E nós temos também que tracionar isso não só de forma turística, cultural, mas também de forma a fazer negócios com a Alemanha. Eu acho que o estado de Santa Catarina, e fundamentalmente Blumenau, tem tudo para ser uma porta de entrada para os investimentos alemães aqui no sul do Brasil, ou pelo menos em Santa Catarina. Bom, falando ainda da viagem para a Alemanha, além da Fundação Blumenau Neisel... Niesel, só vou fazer a correção. Ah, é Niesel? Blumenau Niesel, que é o sobrenome do marido da dona Jutta, então ela incorporou ao sobrenome dela, é Blumenau Niesel. Niesel, tá bom. Quantos idiomas o senhor fala, secretário? Aproximadamente uns 6. Então tá. Não com fluência, mas eu me viro. Engano um pouco. Acaba se virando bem, né? Secretário, quais os benefícios dessa viagem para a Alemanha, né? O que pode trazer? Por onde tudo foi passado? Vendo mais pelo lado cultural, que é muito importante também. As cidades que vocês foram, a Munique lá é importante também. Porque a gente fala aqui da Oktoberfest como um evento turístico, mas ele é muito forte culturalmente também. Essa missão iniciou com o convite da dona Jutta para que participássemos da fundação dessa instituição Blumenau Niesel. Mas, poxa, como é uma viagem longa, o prefeito entendeu que nós devêssemos aproveitar, né, e fazer outras agendas. Nós tivemos na região de Hasselfeld, onde o Dr. Blumenau nasceu, onde há um museu do Dr. Blumenau, onde vamos ajudar a atualizar aquele museu, emprestando um pouco do nosso acervo daqui de Blumenau de forma digital. Né? Vamos modernizar um pouco o museu de Hasselfeld, que é onde passam muitos turistas durante o ano, para que eles conheçam também a cidade de Blumenau moderna, contemporânea, como ela é hoje. Tivemos lá uma reunião com o prefeito da cidade. No passado a cidade era Hasselfeld, era uma pequena Dorf, né? Não sei bem como a gente traduz isso era uma vila em português. Se a gente os dicionários trazem como aldeia, mas aldeia não serve como tradução, né? É uma pequena comunidade, uma vila, um distrito, algo assim, e hoje foi incorporada por outra cidade. Então nós estivemos lá com o prefeito, com o secretário de turismo, eles ficaram de fazer uma visita aqui em Blumenau também, mas o assunto naquele momento foram dois: a revitalização e modernização, a atualização do Museu Dr. Blumenau, que fica lá, e também a possibilidade, isso também vai ao encontro daquilo que a gente falava agora sobre o ensino do alemão. O prefeito Mário Debrand pretende premiar alunos de alemão que se destacam em Blumenau e professores também, com um intercâmbio de uma semana ou duas na Alemanha. E lá em Hasselfeld há uma escola chamada Dr. Blumenau, e o Mário pretende levar esses alunos para passarem 1 ou 2 semanas nessa escola. E as pessoas lá de Hasselfeld ficaram tão felizes que até se colocaram à disposição para receber em suas casas, para que esses alunos e professores possam viver de fato como vive um alemão naquela região. Que bacana. Então nós tivemos essas conversas verdadeiramente muito interessantes. Depois fomos a Erfurt, onde fomos recebidos também pelo prefeito de Erfurt. Em Erfurt nasceu Fritz Müller. Recentemente, a casa onde nasceu Fritz Müller pertencia à comunidade luterana e foi vendida para terceiros. Então Blumenau, né, tem uma certa preocupação com a manutenção da história do maior naturalista brasileiro do século XIX que viveu em Blumenau. Então nós pedimos que entrasse na lista dos bens preservados da cidade de Erfurt, acatado pelo prefeito. Ele então ia fazer os trâmites necessários e ele entende da nossa preocupação com a história do Fritz Müller, e também se colocou à disposição e se comprometeu, na verdade, a colocar o nome de uma escola de Erfurt, Fritz Müller,
poxa, onde nasceu o naturalista? E eles não têm uma escola com este nome e está sendo construída uma escola nova na cidade de Erfurt. Pô, nos recebeu no Salão Nobre de uma prefeitura construída no ano de 1500. Uma cidade maravilhosa, Erfurt, relativamente pequena se comparada a Blumenau, mas uma cidade linda, economicamente desenvolvida. Está sendo construída uma nova escola e o prefeito vai levar ao conselho da escola, que é quem decide o nome, vamos escrever uma carta aqui de Blumenau para fortalecer esse pedido, né? Que o nome seja Fritz Miller, em homenagem ao naturalista. E também o prefeito se comprometeu conosco, e nós levamos isso por escrito, esse pedido, para que se debatesse nas escolas, fizesse exposições acerca da obra do Fritz Miller realizada aqui no Brasil. Então, do ponto de vista educacional, também é muito importante, e também eles se ofereceram para receber alunos e professores de alemão de Blumenau. Então foi também uma agenda muito legal. Depois fomos a Weingarten, que é a cidade irmã de Blumenau. Temos uma relação de mais de 60, 70 anos. Desde a década de 50 ela se iniciou e é mantida até hoje. Entre outras coisas, nós temos um programa chamado 50 Parcerias para o Clima, onde há um financiamento do governo federal alemão para manutenção dessa parceria entre Weingarten e Blumenau, onde foi criado aqui na Blumenau e região uma agência de energia. 3 escolas já receberam placas fotovoltaicas para geração de energia e mais um prédio público. Então, é uma parceria que tem se desenvolvido ao longo dos anos. Eu coordeno essa parceria também e é financiada pelo Ministério de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha, e nós podemos aprofundar de outras formas também essa parceria com Weingarten. E muitas pessoas não sabem da história. Pois é, como é que começou essa parceria lá nos anos 50? Havia um professor de Weingarten que lecionava no Colégio Santo Antônio, hoje Bom Jesus. Lecionou para muitas gerações de blumenauenses. Meu pai foi aluno desse professor chamado Hermann Züssiger, o prefeito Renato Viana e outros blumenauenses foram alunos do Hermann Züssiger. E o atual prefeito lá de Weingarten também foi aluno dele lá na Alemanha. Curioso, né? E assim, depois que ele se aposentou, voltou para a cidade natal e continuou mantendo relações com os seus ex-alunos e com o município de Blumenau. E com a enchente de 83, eu acho que eles estavam visitando aqui Blumenau e ficaram ilhados durante um determinado período e se sensibilizaram com aquela dificuldade que os blumenauenses passaram, voltaram lá para Weingarten. Eles têm uma grande festa que acontece há aproximadamente uns 150 anos, chamada Wilfenfest. Para eles é o que é Oktober para a gente. E eles pegaram naquele ano todos os recursos do lucro dessa festa e mandaram para Blumenau para ajudar na reconstrução de uma ala do Hospital Santo Antônio. A comunidade católica e luterana da cidade de Weingarten juntou recursos e passou para as igrejas católica e luterana de Blumenau para que pudesse atender as pessoas flageladas naquele momento de dor de Blumenau, da enchente de 83. Refez isso em 84. Mandou recursos para a construção do que hoje é o prédio da biblioteca e do arquivo histórico de Blumenau. Diversas empresas daqui ajudaram também, mas lá da Alemanha, a prefeitura de Weingarten mandou recursos para ajudar a construir. Então nós temos uma dívida de gratidão e em 2008 fizeram a mesma coisa. A comunidade se uniu, a prefeitura se uniu e mandou recursos para a prefeitura de Blumenau para que ajudasse na reconstrução da cidade. Não sei falar os montantes agora, mas só o gesto, né, já é algo que a gente tem que agradecer e sempre manter esse contato. Ao novo prefeito lá, que ficou muito feliz com a nossa visita, e nós tivemos reunião com o reitor da Universidade Técnica de Ravensburg e Weingarten, que é a região de lá, que também quer fazer uma aproximação com a FURB. Então foi mais um passo dado nesse sentido de fortalecimento dessas relações acadêmicas e institucionais de Blumenau. E depois fomos a Munique. Pela primeira vez, Jorge, isso é um fato histórico, pela primeira vez em 40 anos, a cidade de Blumenau é convidada oficialmente pela Prefeitura de Munique a participar da abertura do Oktoberfest de Munique. Isso é, de fato, um momento histórico que deve ser registrado, é um marco na história do Oktoberfest de Blumenau. A gente nunca vai fazer concorrência para o Oktoberfest de Munique, que acho que vai completar no que vem 200 anos de história. Recebe mais de 6 milhões de pessoas.
né? A gente tem 40 anos, mas nós desenvolvemos ao longo desses 40 anos uma Oktoberfest de fato muito organizada. E ela tem avançado ano após ano em todos os sentidos, né? Tem desenvolvido excelência, os nossos desfiles, as atrações do Oktoberfest, a organização, a alimentação, o impulso econômico que ela promove, tem sido de fato uma alavanca importante para o desenvolvimento de Blumenau. E quando nós somos convidados, existe a possibilidade de fazer uma parceria com o Oktoberfest de Munique, isso nos enche de orgulho. Então nós somos recebidos pelo secretário de Turismo, fomos recebidos pelo secretário, é uma forma de secretário de Desenvolvimento Econômico e que é o responsável pelo Oktoberfest de lá. Chama-se prefeito do Oktoberfest, ou Wiesenchef, é o chefe do campo, né, onde é construído o Oktoberfest. E, curiosamente, nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita técnica na construção dos pavilhões. É inimaginável ver como eles constroem e desmontam depois do Oktoberfest todos os pavilhões. Pavilhões para 7, para 10 mil pessoas, eles montam e depois desmontam. Salvo engano, são 37 pavilhões que serão construídos para receber esses 6 milhões de pessoas. Ele falou com orgulho, 14 mil pessoas trabalham na montagem e na organização, 14 mil pessoas trabalham nesse pátio para montar o Oktoberfest, e eles conseguem ao mesmo tempo, né, no período de Oktoberfest lá da Alemanha, de Munique, ter 120 mil pessoas sentadas se alimentando e bebendo. Então é uma organização muito grande, nós temos muito a aprender com eles, e o prefeito vai lá no dia 16 de setembro participar ao lado do prefeito e do organizador do Oktoberfest de Munique, da abertura oficial da festa. Então isso é um motivo de orgulho e que pode contribuir de fato para o desenvolvimento do turismo aqui da nossa região. Nós temos muito a aprender com eles, e o prefeito convidou para que participe desta missão que vai novamente para a Alemanha dia 16 de setembro. Acho que eu falei outubro antes, mas é 16 de setembro a abertura lá. A outubro deles acontece em setembro, né? E termina na primeira semana de outubro. O prefeito convidou alguns empresários aqui de Blumenau que estão se organizando para ir fazer uma visita técnica, saber como é que funciona lá, entender como é que funcionam, né, as relações com quem vende comida, com as cervejarias, com o trade turístico de lá. Eu acho que é vantajoso para Blumenau poder participar desse momento muito importante para celebrações de outubro, não só de Blumenau, para todo o Vale do Itajaí. Bons exemplos devem ser seguidos, né, secretário? Aplicados, claro, com a cultura de cada local, mas podem dar certos. Houve, pelo menos, muito comentário em respeito à utilização do nome Oktoberfest, e que Munique respeitaria o nome utilizado em Blumenau. Isso chegou a ser comentado nesse encontro lá? Sim. Nós participamos do lançamento da Oktoberfest lá, uma conferência de imprensa, onde foi feito o lançamento de todas as novidades, de tudo aquilo, como a gente faz aqui, né? Um grande evento para receber a imprensa e falar quais são as novidades, como é que vai ser o Oktoberfest do ano. E o Clemens Baumgartner, que é o responsável pelo Oktoberfest lá da Alemanha, ele falou tanto na conferência de imprensa, depois falou em particular conosco no jantar, que eles entendem a importância do Oktoberfest de Blumenau. E no momento, isso é importante porque eles têm acionado diversas cidades ao redor do mundo para que deixem de usar o nome Oktoberfest. Então, nesse momento que eles falam, né, que eles tentam evitar que muitas cidades usem o nome e valorizar o nosso, isso também é uma demonstração de que eles entendem e respeitam aqui a nossa organização e o nosso trabalho. Que bom. Secretário, do ponto de vista cultural, que avanços a gente pode alcançar após esses encontros realizados na Alemanha? Eu acho que as questões do idioma, do intercâmbio idiomático é muito importante, mas também ficamos acordados entre a cidade de Weingarten e de Blumenau, exposições de Blumenau lá na cidade de Weingarten e vice-versa, e também nessa Wölfenfest
que acontece lá anualmente em Weingarten, mandarmos daqui alguns músicos para que possam participar, né? A gente vai discutir ainda de que forma fazer. Eu não quero dar spoiler, né? Até para não gerar expectativa, mas a gente já tem uma ideia, porque a Wilfenfest é uma festa com uma atuação escolar muito grande. Então a gente vai discutir de que forma vai mandar 1, 2 pessoas para lá para participar e fazer um intercâmbio, e eles se comprometem a mandar para cá também alunos. E a gente vai gerando novas relações, porque o mais importante dessas relações institucionais não é o prefeito de Blumenau e o prefeito de Weingarten, é que a gente consiga transformar isso em intercâmbio acadêmico, que a gente consiga transformar isso em futuros negócios econômicos que gerem resultados tanto para a Alemanha quanto para Blumenau, e, se possível ainda, gerar uma relação entre as pessoas. Nós recebemos de vez em quando aqui em Blumenau alguns estudantes da Universidade Pedagógica de Weingarten eles já de vez em quando façam um estágio, passam um período na FURB, muitas vezes ficam em casas de família. Então, se nós conseguirmos aumentar essa relação, promover um intercâmbio entre as pessoas de Blumenau, as pessoas de lá, acho que também isso é um avanço muito legal do nosso ponto de vista cultural. Sem dúvida nenhuma. Secretário, obrigado pela participação do senhor nesta manhã aqui na Rádio Itaberá. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com o secretário de Cultura, Silvio Zimmermann. Falamos sobre a recente viagem da comitiva blumenauense até a Alemanha e os impactos culturais que isso pode acontecer aqui na nossa região, na nossa cidade.